Boa noite. Me chamo Júlio e quero lhes contar uma história. Quando eu era jovem, no auge de meus 20 anos, eu me deparei com uma situação em que pus minha vida em risco. Mas esse risco poderia ter sido evitado se eu tivesse levado a sério os conselhos que minha mãe me dava. Morávamos numa fazenda e eu era o vaqueiro de lá. E o patrão me ofereceu uma casa para que minha família ficasse comigo. E eu levei meus pais, que já eram aposentados. Eu trabalhava praticamente o dia inteiro e à noite descansava em casa. Era uma rotina tranquila e um pouco monótona. Porém, aos fins de semana, eu gostava de ir até a cidade, que ficava a 10 quilômetros da fazenda. Eu ia para me divertir nos bares locais, onde eu gostava de jogar bilhar e conversar com os colegas, sempre acompanhado de uma cervejinha gelada. E quem sabe, conhecer garotas formosas. Enfim, um momento de descontração para voltar à rotina de trabalho semanal. Eu ia e voltava na minha bicicleta. Gostava de sentir o vento frio da noite me refrescando. Ajudava em manter a mente ocupada. Contudo, minha mãe sempre me dizia para tomar cuidado, pois a estrada que eu usava para chegar na cidade não possuía iluminação pública, costumava ser muito deserta. Eu não tinha medo em ver assombrações ou bandidos. Como era jovem, eu também era muito despreocupado com minha segurança. Pensava que coisas ruins aconteciam com os outros, não comigo. Mas mamãe sempre dizia: respeite a noite. Nós somos do dia, não da noite. Respeite principalmente quando a lua está cheia, pois a qualquer momento o que vive na noite pode cobrar seu preço pelo seu desrespeito. Para mim, essas palavras nunca fizeram sentido. Afinal, o que eu fazia para desrespeitar a noite? Será que algum lobisomem iria se aborrecer porque fui jogar bilhar e cantar a mulherada? Independente disso, eu continuava minha rotina. Semana após semana, mês após mês, ano após ano. Eu nunca vi nada na noite que me fizesse ter medo. Então a noite não estava se sentindo desrespeitada por mim. Em um domingo, que por sinal era uma noite de lua cheia, minha mãe me pediu para não sair, quase me implorando. Eu decidi obedecer, mesmo já estando pronto para sair. Mas havia algo no olhar dela que me fez perder a vontade de ir para a cidade. No dia seguinte, um dos funcionários da fazenda me disse que escutou uma conversa de outras pessoas dizendo terem visto alguma coisa estranha na estrada que ligava a fazenda à cidade. Não souberam dizer o que era, apenas que parecia um grande bicho peludo que corria na estrada e se escondeu no mato. Esse meu colega disse que era um lobisomem. Afinal, a lua brilhava forte de tão cheia. Eu senti um arrepio na nuca. Contei para minha mãe e ela disse que eu fiz muito bem em não ter saído na noite anterior. Durante a semana, mesmo trabalhando muito, não consegui esquecer o comentário de meu colega. Afinal, o que poderia ser aquilo? Um lobisomem? Pá, isso não existe. Pois se existe lobisomem, existe também matinta pereira, saci, boitatá, mula sem cabeça e um monte de outros bichos esquisitos. Como eu nunca vi nada disso, como eu ia acreditar em lobisomem? À noite qualquer um pode se confundir com vultos que se movem rápido numa estrada vazia. Eu prefiro achar que se tratava de uma pessoa grande, ou até mesmo um cavalo ou vaca.
Eu pensava em várias explicações para esse tal lobisomem, mas acho que no fundo eu estava me forçando a não crer no perigo que minha mãe me fez evitar. Por conta disso, eu passei alguns fins de semana em casa. Não ia para a cidade curtir a noite. Tinha perdido a vontade de ir para a farra. Tá bom, eu confesso que eu estava com medo do tal lobisomem. Passaram-se alguns meses e não ouvi mais nenhuma história de nenhuma coisa assustadora na estrada durante a lua cheia, mas eu já estava acostumado a não sair de casa à noite. Porém, um dia minha mãe adoeceu. Nada sério, apenas uma gripe. Mas para a idade avançada dela, poderia se tornar algo grave. À noite ela piorou. A febre não baixava. Muito preocupado, eu fiquei. Eu precisava ir à cidade comprar remédios que pudessem ajudar melhor que o chá de ervas que ela estava usando. Ela segurou em minha mão e pediu para eu não sair. Era o mesmo olhar que naquela noite de lua cheia. Eu insisti em sair. Não tinha lua nenhuma no céu. E não ia ficar tranquilo sem trazer os remédios que ela precisava. Então peguei minha bicicleta e saí, contrariando o apelo de mamãe. Devo confessar que estava morrendo de medo, mas naquele momento só a saúde da velha importava para mim. Pedalei o mais forte e rápido que meu fôlego pudesse aguentar. Mas havia uma situação que eu ainda não havia comentado. Havia uma subida muito inclinada e alta a 1 quilômetro da fazenda, tão acentuada que obrigava quem estivesse de bicicleta em descer e empurrar até o fim da subida. Eu fiquei com muito medo nesse momento, mas quando cheguei no alto, montei na bicicleta e desci com muita velocidade. Cheguei rápido na cidade, comprei tudo o que minha mãe precisava e voltei. Durante minha volta, eu estava mais apreensivo. Parecia que eu estava sentindo um perigo próximo. Eu havia levado uma lanterna comigo e não parava de focar para todas as direções. No meu íntimo, eu sentia que alguma coisa estava me observando naquela escuridão. Faltando 1 quilômetro para chegar em casa, eu precisei descer novamente da bicicleta por causa daquela subida acentuada na estrada. Empurrando a bicicleta, eu ia rápido mesmo, estando deveras cansado. Foi quando eu escutei passos esmagando folhas na mata. Esse barulho estava muito próximo de mim. Parecia estar ao meu lado. Foquei a lanterna e nada vi. E o barulho havia parado. Voltei a empurrar a bicicleta e o barulho recomeçou. Definitivamente tinha alguma coisa me acompanhando na mata. Meu medo estava no limite que nunca havia sentido. E por instinto eu gritei alto: "Minha mãe está doente! Só quero voltar para ela!" E montei na bicicleta e desci a estrada numa velocidade tão grande que se eu caísse da bicicleta, eu iria me machucar gravemente. Nem tive coragem de olhar para trás ou tentar escutar qualquer barulho. Apenas pedalei como se minha vida dependesse da minha velocidade. Chegando em casa, praticamente sem fôlego, papai correu para me ajudar. Deitado no chão e respirando pesado, eu apenas consegui dar para ele o saquinho com os remédios. Minha mãe melhorou depois de se medicar. Eu contei para ela o que me aconteceu e ela disse que a noite sempre cobra seu preço pelo desrespeito. Mas como eu fiz uma súplica por conta da doença dela, o que estava na escuridão me deixou em paz. Essa crença de minha mãe parece ser absurda ou boba, mas eu acredito
e nunca mais deixei de respeitar a noite. Eu não sei o que estava na mata ao meu lado pisando nas folhas, mas na semana seguinte, o patrão do sítio disse que um animal estranho pulou na frente do seu carro quando ele voltava à noite da cidade. Era um animal que parecia um gorila, com cabeça que lembrava um porco. Essa coisa apareceu de repente, pulando da mata na estrada, na frente do carro dele. Ele pôde ver bem o bicho, com clareza por causa dos faróis. E para minha surpresa, ele disse que não o atropelou, porque estava dirigindo devagar, pois ele estava naquela subida da estrada, exatamente onde eu havia escutado os passos na mata. Se antes eu já evitava sair à noite, depois do encontro do patrão com a coisa, eu definitivamente vou evitar ao máximo sair da proteção de minha casa quando a noite cair. Agora que eu já estou adulto, continuo morando no sítio e trabalhando como vaqueiro. Minha mãezinha e meu pai já me deixaram. Carrego muitas saudades da companhia deles, mesmo eu já tendo minha família. Meus pais não me deixaram nada de bens materiais, mas os conselhos que mamãe me fez assimilar, eu passarei para meus filhos. O conselho de mamãe por ter salvo minha vida. E eu me arrisquei ao ir de contra aquilo que ela mais me dizia: sempre respeite a noite. E você, tem respeitado a noite? Se não, comece agora, pois nunca se sabe o que irá encontrar em uma estrada à noite.